vamos ler então Romanos 12, do 3 ao 21. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem os que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Até aqui. Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Nós cremos que ela foi inspirada, revelada por ti, Senhor. Confiada, Senhor, aos profetas, aos apóstolos, Senhor. E chegou até nós preservada como palavra de Deus, Pai. E nós recebemos, Deus, a tua palavra como palavra de Deus. Então abre, Senhor, o nosso coração para a tua palavra. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Que nós possamos, Senhor, ser transformados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você pode tomar o seu assento. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu sempre sonhei, que era ter um quadro e um pincel. Então eu vou escrevendo umas coisinhas aqui enquanto eu vou falando, tá? Então nos meus pontos, quando eu passar por um ponto, eu vou escrever o ponto que eu falei. Então a gente tem uma conclusão do que é ser igreja, e a gente vai trabalhar ela hoje. E os desdobramentos do que é ser igreja. Então a gente vai fazer dessa maneira. Amém? Então nós cantamos aqui que a igreja ela é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito. E nessas próximas semanas nós vamos trabalhar esses conceitos e os desdobramentos de ser corpo, família e templo espiritual. Amém? Então, hoje nós vamos... Agora eu vou ser feliz. Nós vamos trabalhar o conceito de que o que é a igreja? É o corpo de Cristo. Muito feia minha letra? Mais ou menos. Não precisa falar, tá feio. Pode segurar aí. Então a igreja ela é o corpo de Cristo. Eu amo como Deus é sábio. Deus, ele
inspirou o apóstolo Paulo para nos falar a respeito da igreja, usando analogias e imagens. Isso que eu acho interessante de como Deus se preocupa com as pessoas. Qualquer pessoa, em qualquer tempo, consegue entender a analogia de um corpo. Independente das eras, independente dos tempos, todos nós temos um corpo que recebemos de Deus e que precisamos cuidar, dar um banho, passar um perfuminho, né, cortar o cabelo, fazer a barba. Uns fazem chapinha, outros passam creme, mas estão cuidando do corpo. O corpo ele precisa ser saudável. E o corpo de Cristo é a mesma coisa. Então, Cristo veio em carne, então ele habitou num corpo, ele se fez carne, ele fez obras, ele curou pessoas, ele pregou, ele ensinou, ele morreu e ressuscitou. E agora está à direita de Deus Pai. E quando Cristo subiu aos céus, ele deixou uma igreja para ser o seu corpo aqui na terra. Então, o corpo de Cristo aqui na terra é a igreja. Nós somos representantes. Nós fazemos a obra de Deus por meio do corpo de Cristo. Por meio do corpo de Cristo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Tudo que nós fazemos como igreja, nós fazemos como representantes de Cristo aqui na terra. Então é por meio do corpo que Cristo se manifesta. Lá em Efésios capítulo 2, ele vai falar sobre isso. E é o Espírito Santo que dá dons para a edificação desse corpo e mantém esse corpo unido. Eu acho que isso é um desafio para muitos pastores, é lutar pela unidade da igreja. De fato, a gente tem que pensar na unidade da igreja. Mas quem promove a unidade da igreja é o Espírito Santo. Então, quanto mais próximo do Espírito Santo nós estivermos, mais próximos uns dos outros nós estaremos. Então, divisão na igreja, rixas, ciúmes, problemas na igreja é sinal de uma certa falta de espiritualidade. Falta de contato e comunhão com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus ele promove a unidade. E a nossa carne promove a divisão. Promove a divisão. Então é o Espírito que nos mantém unidos. Nos mantém unidos. Então eu queria contar uma história para vocês. Uma vez eu estava tomando um café com uma pessoa lá onde eu trabalhava. E ela é comissária da Polícia Civil de Porto Alegre. O nome dela é Audrey, ela contou essa história para mim. E ela fez diversos treinamentos de tiro, ela é professora de tiro de calibre pesado, de fuzil, de AK, essas coisas assim, que eu nem sei o nome direito. Então ela dá esse tipo de treinamento, ela dá treinamento de situações de perigo extremo, de urgência, assim. E ela me falou uma coisa muito interessante, que eu guardei essa analogia justamente para esse momento, para poder falar sobre isso. O pastor ele vai ouvindo as histórias, ele vai conversando com as pessoas, ele vai guardando para a gente poder falar no sermão, né? A gente vai fazendo assim. E eu guardei essa história para esse momento, para essa pregação. Ela falou que eles usam uma nomenclatura chamada espírito de corpo. Para que uma missão dê certo, a equipe tem que ter espírito de corpo. Ou seja, é uma dependência total. A minha vida depende da tua e a tua vida depende da minha. Então pensa, sabe quando, tipo tropa de elite, assim, que eles vão um cuidando, cobrindo o outro? Isso é espírito de corpo. Um tem que cuidar do outro. Eu não vivo mais para mim. A minha vida depende da vida do outro. E a vida do outro depende de mim. Isso é espírito de corpo. E eu pensei, quando ela começou a contar essa história, esse negócio, falou espírito de corpo, e o que ela tinha feito e tal, eu pensei na hora na igreja, o corpo de Cristo. E eu guardei essa mensagem. E aí, olha só o que aconteceu. Ela foi para fazer um treinamento pela ONU. Então chamaram vários policiais e várias pessoas de vários países diferentes para formar uma equipe. Tipo, sei lá, os mercenários, algum tipo de batalhão especial, só com os
né, o Dream Team dos caras que são bravos, assim, fuzileiro naval, essas coisas, e chamaram ela. Ela e mais alguns caras. E aí deram uma missão de treinamento para eles fazerem. E por estar acostumado com esse tipo de situação extrema, ela e os outros caras se saíram muito bem. E aí perguntaram para eles se eles já tinham feito alguma missão juntos e se eles já se conheciam há muito tempo, porque parecia que eles tinham muita intimidade, sabe? Aquela coisa de olhar assim, já corta para cá e vai para lá. Parecia que tinham muita intimidade. E isso é o lance do espírito de corpo. Num momento de situação extrema, um está cuidando do outro, eles desenvolveram essa habilidade. Tá? Então eu quero pegar essa história e fazer uma analogia para a vida da igreja. A vida da igreja não é diferente. A vida da igreja não é diferente. Deus dá vida para o corpo. E nós somos membros do corpo de Cristo. Ok? Então, quando nós estamos ligados no corpo, nós temos vida. Se nós estamos desligados do corpo, a vida vai se esvaindo. Assim como quando um membro é amputado do corpo. Então, o Espírito reparte a sua vida com o corpo de Cristo. Nós estamos vivos a partir do momento que nós fomos salvos e fomos enxertados no corpo de Cristo. É por isso que nós temos vida. Porque nós estamos conectados com o corpo de Cristo. Essa analogia ela é muito importante. Porque se você conversar com qualquer pessoa que parou de congregar, que parou de ser igreja, de estar conectado com o corpo de Cristo e de receber essa vida que flui através do corpo, muito provavelmente essa pessoa esmoreceu na fé, esfriou na fé e vai saber Deus aonde está. Por quê? Porque foi amputada ou se auto-amputou do corpo de Cristo. Então é importante a gente entender isso. É importante a gente entender isso. Então, em situações extremas, de extremo risco, o espírito de corpo é ativado e potencializado. E Deus quer que nós tenhamos esse espírito de corpo. E eu estou falando isso porque eu encontro fundamento na palavra de Deus. Paulo, em várias das suas cartas, usa essa mesma analogia do corpo para falar a respeito da igreja. Ele faz isso em Efésios, ele faz isso em 1 Coríntios 12 e ele faz isso em Romanos. Ele está usando a mesma imagem, a mesma ilustração para igrejas diferentes, situações diferentes, mas a mesma ilustração que todo mundo entende. Que todo mundo entende. Então, olha só. Por vezes, Deus usa a adversidade, a oposição e, por que não, a perseguição para produzir em nós esse espírito de corpo. Quando nós estudarmos o livro de Atos, a gente vai ver isso. A igreja se unia e crescia no meio da perseguição. Uma vez eu ouvi uma história de um missionário que ele tinha ido para a China. E ele falou assim, ele chegou assim, de maneira ingênua, e falou assim, não, os irmãos lá do Brasil, os irmãos lá dos Estados Unidos, eles estão orando pela igreja da China, porque vocês estão em perseguição. Eu falei, não, é a nossa igreja que só cresce. Com saúde, a gente é fervoroso no espírito, é fervoroso na oração, a perseguição nos ajuda a manter unidos e manter o espírito de corpo. Um problema está a igreja dos Estados Unidos, a igreja do Brasil. A gente que está orando por vocês, para que vocês sejam unidos como nós. Então, por vezes, Deus usa a adversidade, usa a oposição, e por que não a perseguição, para desenvolver em nós esse espírito de corpo. Então, assim, quando a gente pensa em igreja, se igreja ela é uma expressão de Deus, uma representação de quem Deus é, nós somos representantes de Deus na Terra. Deus é um Deus trino. São 3 pessoas em um só Deus. E nós somos um corpo com muitos membros, diferentes, diversos, mas um só corpo. E essa é a beleza da igreja. Essa é a beleza da igreja. Nós nos parecemos com o Deus trino
quando nós representamos unidade na diversidade. Na diversidade. Então, igreja não é uniformidade. Igreja é unidade na diversidade. Pegou? Então, agora eu vou... Meu primeiro ponto é... O que é igreja? Unidade na diversidade. Eu não vou mentir para vocês, vou falar a verdade, que um dia eu já imaginei uma igreja só de roqueiro, que nem eu. Mas uma igreja de roqueiro não é uma igreja. Porque o que une aquelas pessoas é o rock, não o Senhor. A igreja precisa ser diversa. A igreja precisa ser diferente. Precisa ter um Pedrão, precisa ter um Fred. Precisa ter um Alípio. Precisa ter um JP. É assim que a gente glorifica a Deus e representa o Senhor. Essa unidade na diversidade. Então, a igreja como corpo, ela é uma unidade na diversidade. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito. Eles se manifestam de maneiras diferentes. O Pai determina, o Pai tem os seus decretos, o Filho obedece ao Pai, e obedece ao Pai até a morte de cruz, e o Espírito vem como consolador e empoderador da igreja. Então cada um tem o seu ministério, e cada um tem a sua revelação de maneira em momentos diferentes ao longo da Escritura. Mas eles são um, assim como nós. E a gente vai ver isso mais para frente. Então, para a gente ser bons representantes de Deus, nós precisamos ter unidade na diversidade, de maneira harmoniosa, organizada e perfeita como Deus. Deve estar pensando assim, impossível. Unidade na diversidade, de maneira harmoniosa, organizada e perfeita, nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para isso. Então, assim, nós lemos Romanos 12, e como é interessante a gente ler livros da Bíblia por inteiro. Para quem não sabe, Romanos é o Evangelho de Paulo. Sabia? Na teologia, Romanos é considerado o Evangelho de Paulo. Porque ele começa tratando todos os temas do Evangelho. Ele começa falando no capítulo 1 sobre o homem, do 1 ao 3, o homem, o pecado e a nossa condição diante de Deus. No capítulo 4, ele fala sobre a justificação pela fé. No capítulo 5, Paulo diz que por meio de um só homem entrou o pecado, mas a salvação também veio por meio de um só homem, Jesus Cristo. Capítulo 6 fala sobre a luta contra o pecado. O 7 fala sobre a lei e o processo de santificação. Capítulo 8 fala sobre a liberdade no Espírito e a glória futura. Capítulo 9 capítulo 9 é o capítulo que todo calvinista adora, né? Fala sobre a soberania de Deus na salvação. Por fim, a gente chega ao capítulo 12, que ele fala sobre a vida prática da igreja. Então, Paulo está construindo a sua teologia da vida no Evangelho. Ele trabalha os fundamentos do Evangelho, como acontece a salvação por meio de Cristo, nos liberta da lei, nos dá liberdade, nos ajuda a viver em santidade e santificação, e a implicação de receber o Evangelho no coração, de viver do Evangelho, é uma vida em comunidade. Não é uma vida para si mesmo. As implicações do Evangelho são uma vida em comunidade. Uma vida em comunidade. Então, olha que interessante. Vem capítulo 1, 2, 3 e tal. Tudo muito lindo, tudo muito teológico. Mas agora, como viver à luz da mensagem de amor tão linda do Evangelho? Se o Evangelho é uma carta de amor de Deus para a humanidade, a vida do Evangelho é uma vida vivida em amor. Em amor. Um teólogo chamado Francis Schaeffer, ele tem uma frase que é assim, ele diz assim que o amor é a apologética final. O amor é a verdadeira resposta, é a resposta final.
Nenhuma teologia, nenhuma doutrina, por mais bem explicada e bem aplicada, sem amor, não resolve os anseios e os problemas do ser humano. A teologia de Paulo, então, ela é marinada, infusionada no amor de Deus. No amor de Deus. A teologia de Paulo, então, não visa apenas só ser um tratado teológico para esclarecer os desvios doutrinários da igreja brasileira, etc. A teologia de Paulo visa desenvolver nos seus leitores um desejo profundo de viver em uma comunidade de amor e graça. Porque é isso que o Evangelho produz. O Evangelho produz amor e graça. E juntando o Evangelho com o Evangelho, com o Evangelho, com o Evangelho, era para produzir em nós uma comunidade de amor e graça. Parecida com Nosso Senhor. Então, de que adianta saber com clareza as doutrinas mais complexas e não conseguir amar? E não conseguir amar o meu irmão? Falta um elemento importante no Evangelho, que é o amor. Então eu queria que vocês abrissem comigo lá em 1 Coríntios capítulo 12, uma outra passagem em que Paulo usa a analogia do corpo para poder falar sobre a vida em comunidade. Só para trazer um contexto histórico, a igreja de Corinto não gostava de Paulo. Sabia disso? A igreja de Corinto tinha muita dificuldade com o apóstolo Paulo. Mas é muito intrigante, interessante, como Paulo ele trabalha de uma maneira em que, ora, ele é duro e pesado nos seus argumentos com essa igreja, e ora, na mesma carta, ele corrige desvios doutrinários, pecados horríveis, mas ao mesmo tempo ele demonstra amor profundo e graça. Lá no capítulo 5, 6, Paulo corrige a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto tem um problema de imoralidade sexual. E Paulo tira a cinta e passa a cinta na igreja de Corinto. No capítulo 11, ele corrige o culto, a ceia do Senhor, porque tinha irmão comendo e enchendo o bucho e se embriagando enquanto outros não tinham nada para comer. A mesma carta, a mesma pessoa corrigindo a mesma igreja. E chega no capítulo 12, ali no versículo 12, inclusive o título na minha Bíblia é Diversidade na Unidade. E Paulo diz assim para a igreja de Corinto: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Nós fomos batizados no mesmo corpo, nós temos o mesmo Espírito. Por que é tão difícil viver em comunidade? O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos
fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Ele continua. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Lembra que eu falei sobre o espírito de corpo? Que é uma interdependência. Nós precisamos do outro para continuar vivos. É o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com um decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, o desejo de Deus para nós é que nós tenhamos cuidado uns pelos outros, porque nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. Quando Paulo fala aqui de membros não decorosos, eu vou falar para vocês, parece meio estranha essa história, eu vou explicar. Ele está falando de órgãos genitais. Até os órgãos que a gente acha menos, né? As pessoas julgam assim que deviam ficar tapados, que não deviam aparecer, eles são importantes para a reprodução. Então eles têm uma função no corpo, e eles têm um valor no corpo, e uma importância no corpo. Sem órgão genital ninguém reproduz. Então até esses que são indecorosos têm o seu lugar de honra e de importância no corpo. Todos, então aqui, para deixar frisado, todos os membros são importantes. Você é parte do corpo de Cristo? Então você, assim, ó, eu não sou coach, tá? Mas eu acho que vale a pena dizer isso. Se você faz parte do corpo de Cristo, você foi salvo em Cristo e você faz parte da igreja, você é importante. Às vezes os calvinistas, com a testa enrugada, falando sobre o pecado e o juízo de Deus, esquecem de dizer que por causa do amor de Deus, do sangue de Cristo que comprou a sua vida, você é importante. Amém? Então o corpo de Cristo é o lugar para você se sentir importante, sim. Mas Paulo alerta que nós não devemos nos sentir nem mais e nem menos importante do que os outros. Cada membro exerce a sua função e exerce a sua importância no corpo. Um membro não fica dizendo, a mão é mais importante do que o olho, ou a língua é mais importante do que o pé. Todos têm funções diferentes e essas funções elas se complementam e se enriquecem mutuamente e são necessárias para a funcionalidade do corpo. Eu estava conversando com a Nicole e com a Jana hoje de tarde, daí a gente tinha vindo limpar aqui, organizar as coisas e tal. E daí a Nicole falou assim, não, mas ninguém sente falta da pessoa que limpa ali. Não, a pessoa da limpeza da igreja foi embora, a gente vai super sentir falta dela. Vai? Falei para ela que sim. Daí eu falei para ela assim, deixa o lixeiro ficar sem passar um mês para ver o nojo que vai ficar a tua casa, um monte de sacola de lixo na frente do teu portão, tu vai ver como ele é importante. Até os menos decorosos são importantes. Todos os membros são importantes. Talvez você esteja no corpo de Cristo e você não tem se sentido importante. E eu tenho uma receita aqui para você. Às vezes, o que falta para as pessoas se sentirem importantes é envolvimento, é estar presente, é servir, é estar envolvido nas atividades do corpo. Estar envolvido nas atividades do corpo. Eu estou precisando me sentir amado e importante. Venha servir com a gente. Você vai se sentir importante, útil e amado. Amém?
Você é importante. Todos são importantes. Todos são importantes. Volta e meia, um pastor, isso aqui, vários pastores já comentaram sobre isso. Volta e meia, pastores recebem uma ligação de alguma pessoa que quer sair da igreja. O pastor recebeu a ligação e falou assim: pastor, eu moro muito longe da igreja, tá difícil, muita dificuldade. E aí o pastor responde: que isso, irmã? Nós não abrimos mão de você de maneira nenhuma. Nós amamos a sua vida, você é importante aqui. Daí a pessoa fala assim: tá bom, pastor, era só isso que eu queria ouvir. Eu nem queria sair da igreja, já passou. É isso que acontece. Às vezes a pessoa só não está se sentindo importante no corpo de Cristo. E a gente precisa reafirmar essas verdades, que são as verdades da palavra de Deus. Todos são importantes. Amém? Um alerta, só para não ficar só amorzinho. Isso não quer dizer, o fato de todos serem importantes, que nós vamos alisar, lamber e bajular as pessoas. Elas têm a sua importância e o seu valor em si. Isso não quer dizer que a gente vai adular e passar a mão e aceitar tudo que a pessoa faz de errado. Ok? Mas sim, é necessário que nós reconheçamos a importância e o valor de cada um na nossa igreja. E sinceramente, olhando assim para outras igrejas e compartilhando com a sabedoria de Deus com outras igrejas, eu acho que a gente precisa crescer nisso na nossa igreja. A gente precisa reconhecer mais o valor uns dos outros. Reconhecer mais, falar mais. Às vezes parece que para falar mal a gente tem uma lista infinita de defeitos, de falhas, mas se a gente olhasse e priorizasse falar sobre as qualidades e sobre o valor que as pessoas têm, como será que seria a nossa comunidade? Será que não seria muito mais saudável, muito mais inspiradora e encorajadora para servir? Então a igreja de Jesus aceita todos, porque ela é uma unidade na diversidade, mas ela não aceita tudo. Ela não aceita tudo. Tá bom? Nós vamos para o nosso terceiro ponto agora. Me sentindo seu Madruga aqui na Escola do Chaves. Unidade na diversidade, nós somos diferentes, inevitavelmente. E Deus planejou que fôssemos assim, amém? Todos aqui são importantes, amém? Amém. Ou seja, se todos são importantes, quando uma pessoa é honrada, todos recebem a honra. Então, meu ponto aqui é, quando alguém é honrado, todos são honrados. Vou fazer uma aplicação, tá? Para a gente entender espírito de corpo. Não vou conseguir botar nunca. Para a gente entender o que é essa honra da unidade. Vocês já viram? Vocês já viram quando tem um casal e esse casal, o homem sai de casa com a camisa toda amarrotada, com cheiro de guardado de naftalina, e as pessoas percebem? O que as pessoas pensam? Por que a mulher não cuida do cara? Ela nem falou que ele estava com bafo, nem falou que ele não estava com um cheirinho gostoso, roupa toda amarrotada. Ou seja, essa unidade aqui está com problema. Agora o contrário também vale. Quando o cara tá com uma roupa bem passadinha, a maioria das pessoas assim, ó, não foi ele que passou essa roupinha aí, não foi ele que passou essa camisa aí, não, vem pra mim. A esposa, ele que tá recebendo a honra, tá sendo visto,
Mas quem está recebendo a honra está sendo a esposa. Os dois estão recebendo honra. É só um exemplo assim bem bobo, mas a gente pode ampliar isso para a igreja. Quando alguém da igreja faz alguma coisa boa, ela está lá representando a igreja. Se você faz ganha uma medalha da prefeitura, você salvou tantas pessoas, e daí você vai falar assim, não, eu estava junto aqui com os irmãos da igreja salvando, né? Sei lá. As pessoas vão perguntar, mas de qual igreja que tu é? Ah, lá da Casulo. Lá todo mundo que recebe honra. Eu nem estava na água, mas o JP lá estava lá no bote salvando gente, eu recebi honra igual. Ou seja, quando uma pessoa é honrada, todos são honrados. E o contrário também. Quando nós agimos mal, nós representamos mal o Senhor, todos nós recebemos essa desonra. Né? A gente está no mesmo pacote, a gente é uma unidade. Então, vamos trabalhar juntos para que todos nós honremos a Deus com as nossas atitudes, mas que os nossos irmãos também recebam honra. Amém? Lá em 1 Coríntios 12, 26 diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Não acha que seria estranho quando alguém é promovido no trabalho, quando alguém, sei lá, ganhou uma grana legal e prosperou no nosso meio, o sentimento que deve haver no nosso coração é um sentimento de alegria, de ver que o meu irmão está prosperando, que o meu irmão está crescendo. Ao mesmo tempo que quando acontece uma coisa ruim na vida de algum irmão, todos nós deveríamos nos importar e sofrer junto. Nós estamos sofrendo junto com a família do Fred. Acontecendo uma coisa, um momento difícil. E a gente está junto com ele. Em oração, precisamos orar mais. Agora, eu quero usar uma analogia aqui do Antigo Testamento. Vocês sabiam que no Antigo Testamento a lepra era como se fosse uma imagem visível do pecado. E a lepra, os sintomas, me corrija se eu estiver errado, tá? Da hanseníase, da lepra, que é essa doença de pele que vai apodrecendo a pele, é a insensibilidade. Começa a perder a sensibilidade. Agora vamos fazer uma aplicação para a igreja. Imagina quando eu vejo o meu irmão sofrer. Eu não me sensibilizo mais. Isso quer dizer que nosso corpo está com problema. Então, isso é importante. Olha como as ligações entre as pessoas, elas deveriam ser, da maneira como a Bíblia mostra para nós, elas deveriam ser profundas, viscerais literalmente. Porque a analogia de corpo, então, as nossas vísceras estão interligadas. Se alguém sofre, nós sofremos também. Se alguém se alegra, nós nos alegramos também. Amém? Essa é a verdadeira cultura da honra. Muitas pessoas vieram de outras igrejas que tinha uma falsa doutrina da honra. Já ouviram falar disso? E tinha que honrar o líder. Não podia ver os erros do líder. Não podia falar nada do líder porque não estava desonrando o líder. Não, essa não é a cultura da honra. Isso aí é heresia. Agora, a verdadeira cultura da honra é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é a cultura da honra. Não é para uma classe específica do clero, mas é para todo o corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Aliás, pastores fazem parte do corpo de Cristo. Pastores também sofrem. Quando pastores sofrem, eles gostariam que as pessoas percebessem e sofressem junto com ele. Encorajassem ele em oração. Amém? Eu dou testemunho que eu fui abençoado o ano passado
Em fevereiro do ano passado, fevereiro para março, eu tive um burnout. Vocês sabem disso, a maioria das pessoas que é da nossa igreja, isso não é velado, não é escondido. E eu senti o amor de Deus e o cuidado de Deus pela minha vida e pela vida da minha família através da igreja. Irmãos se preocuparam, teve um irmão que pagou uma consulta no psiquiatra para mim, pagou os remédios. As pessoas realmente estavam sentindo que um membro, que no caso era o pastor, estava sofrendo. Então é esse tipo de cultura que a gente precisa desenvolver como corpo de Cristo. E uma outra coisa, só para encerrar esse ponto, é: se Deus planejou que a sua igreja fosse o corpo de Cristo, essa é a analogia correta para enxergar a igreja. Então, igreja não é empresa, igreja é corpo. Igreja é corpo. Eu estava vendo um testemunho de um cara, uma pregação falando sobre esse tema também, e ele achou muito interessante que a nossa matemática é diferente da matemática de uma empresa. Ele falou que um pastor ficou escandalizado quando um dos presbíteros da igreja fez uma matemática de quanto custava a salvação de uma pessoa, quanto a igreja gasta durante o ano de água, luz, internet, salário do pastor, etc., dividido pelo número de membros batizados. Dava algo entre 50 mil reais por vida. Essa não é a matemática do reino de Deus. A vida de uma pessoa vale muito. A vida de uma pessoa vale o sangue de Jesus, que é muito mais do que qualquer valor financeiro. Então, a igreja não funciona dessa maneira. A gente tem que ter organização, a gente tem que ser bons mordomos do recurso, mas não é tão assim exato dessa maneira. Existem outras coisas envolvidas, outros valores que estão acima do valor monetário no reino de Deus. E para muitas pessoas isso é difícil de encarar. Então, se nós queremos estabelecer essa cultura de honra, de honrar um ao outro, ter o outro, eu acho que essa é uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Porque a Bíblia fala assim que nós devemos honrar os outros mais do que a nós mesmos. Ter um outro em honra, além de nós. Como assim? Eu acho que essa coisa é a mais difícil de fazer. Como assim que eu vou honrar uma outra pessoa além de mim? Primeiro eu, depois os outros, né? Mas não. Aqui está falando que os maduros na fé, os espirituais, eles colocam o outro em honra. Eles honram a outra pessoa. Então nós chegamos no quarto ponto, quarto e último, tá? Isso é sinal que está acabando. O quarto ponto é unidade na diversidade. Somos diferentes e somos enriquecidos mutuamente por causa da diversidade nessa unidade. Todos são importantes. Quando alguém é honrado, todos são honrados. O quarto ponto nessa passagem é o seguinte: Deus dá dons à igreja Deus dá dons à igreja. A palavra diz que o Espírito dá dons à igreja, não é verdade? Como é que ele dá esses dons? Dando dons para os membros do corpo de Cristo. Oi? Por meio do Espírito. Deus dá dom à igreja por meio do Espírito, por meio de pessoas. Então Deus não deixa Deus não dá um dom espiritual para a igreja, uma coisa assim que fica no ar. Quem pegar, pegou. Não. Deus dá dom para pessoas. Deus dá dom para pessoas. E por meio das pessoas, a igreja é edificada
e enriquecida por meio dos dons que as pessoas receberam de Deus. Entenderam? Então Deus dá dons para a igreja por meio de pessoas. Por meio de pessoas. A minha pergunta para você, então, diante de tudo isso, tem algo em você que vai cooperar para a diversidade e para a unidade da igreja. Isso que você tem faz de você importante. Se você usa isso e é honrado, e honra a Deus com seus dons e é honrado por isso, todos nós recebemos honra. Deus dá dons para as pessoas. E dá pessoas para igrejas. A minha pergunta é, qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Você está usando o seu dom para glorificar a Deus por meio do corpo de Cristo? Deus não dá dons assim, tipo, pega o dom aí, tá solto no ar aí, quem pegar, pegou. Deus deu um dom para Andressa. Deus deu um dom para Clarissa, para Pamela, para o Fred, para a Amandinha. Deus deu um dom para vocês. Deus deu um dom para vocês. E esses dons que vocês receberam de Deus edificam a igreja e glorificam a Deus. A minha pergunta é, qual é o seu dom? Você está usando o seu dom para glorificar a Deus por meio do seu corpo, do corpo de Cristo? Ninguém tem todos os dons, sabia? Ninguém tem todos os dons. Eu não tenho todos os dons. O Luquinhas não tem todos os dons. Deus deu dons diversos às pessoas. Então, todos os dons que nós precisamos... É difícil, né? Estou tentando, vamos lá. Então, todos os dons que nós precisamos para a edificação da igreja estão aqui no nosso meio. Aqui no nosso meio. É o diabo se levantando. Então, Deus dá sabiamente dons para as pessoas. Deus não dá todos os dons para uma pessoa só. Senão, quando essa pessoa sai da igreja, acaba a igreja. Mas Deus dá vários dons para várias pessoas. E assim Ele constrói a sua igreja. A minha aplicação final, a minha reflexão final é: você está fazendo parte do corpo de Cristo. Amém? Então você tem algo que vai cooperar para a unidade e para a diversidade. Nós precisamos de você. Você tem algo que outros aqui não têm. Você é importante, todos aqui são importantes. Quando alguém é honrado, todos são honrados. E Deus dá dons à igreja por meio das pessoas. A minha pergunta é: você está usando o seu dom para glorificar a Deus por meio do corpo de Cristo? Se você não tem usado o seu dom para glorificar a Deus por meio do corpo de Cristo, eu te digo assim, não prive a igreja de Jesus de ser abençoada por você e por seus dons. Não prive a igreja de Jesus de ser abençoada por você e pelos seus dons. Amém? Nós contamos e esperamos que todos estejam envolvidos, que todos estejam frutificando, contribuindo. E eu não estou falando aqui de finanças, tá? Quando eu falo de contribuição para o reino de Deus, não estou falando necessariamente de dinheiro. Isso é apenas uma parte. Mas estou falando de contribuição de presença, de amor, de serviço, de dons, de envolvimento com a igreja e com o corpo de Cristo. Hoje, mais do que nunca, se você tem um Instagram, provavelmente você é bombardeado durante a sua semana por algum influencer fitness tentando te convencer a sair do sedentarismo e praticar exercícios. Porque isso faz bem para o corpo.
Ou seja, o sedentarismo espiritual faz mal para você, pessoalmente, e faz mal para o corpo de Cristo também. O sedentarismo espiritual faz mal para você como pessoa, e você como membro do corpo de Cristo, faz mal para o corpo de Cristo por estar sedentário espiritualmente. Entendeu? Então o meu desafio como pastor aqui é te conscientizar de que você faz parte do corpo de Cristo. De que você tem um valor fundamental, que você é importante. Que Deus te deu algo que nós estamos precisando aqui nessa igreja. E não é só dinheiro. Então eu te desafio a enriquecer, a contribuir com os seus dons para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. Amém? Igreja é isso. Igreja é um corpo onde todos usam as suas diferenças, habilidades e dons para a sua edificação e para a glorificação do nome de Deus. Amém? Na Igreja de Cristo não tem superstar. Alguns membros têm mais visibilidade do que outros, mas dão importância. Todos são importantes. Meu desejo aqui, nessa noite, nesse fim de tarde, é que você saiba que você é importante. Que a nossa igreja, que essa igreja aqui, que é essa igreja local, é a expressão da Igreja de Cristo. É a expressão da Igreja de Cristo. E essa igreja precisa do seu envolvimento, da sua sensibilidade, do seu amor e dos seus dons para crescer, frutificar e glorificar a Deus. Amém? Amém. Recapitulando, para finalizar, a igreja então é uma unidade na diversidade. Igreja não é uniformidade. Não é todo mundo igualzinho, pensando tudo igualzinho, fazendo tudo igualzinho, bonitinho, tudo com a mesma roupinha, mesmo look combinado. Igreja é unidade na diversidade. Segundo, no corpo de Cristo todos são importantes. Se você é parte do corpo de Cristo, você é importante. Terceiro, no corpo de Cristo, se você faz parte desse corpo, qualquer coisa boa que nós fizermos, você também vai receber a honra. Se você fizer alguma coisa que honra a Deus, que glorifica o Deus, que é positivo, nós também participaremos dessa honra junto contigo. Nos alegraremos com você. Deus dá dom para pessoas. E pessoas glorificam a Deus com seus dons por meio do corpo de Cristo. Então, o desejo, eu vejo assim, muitas pessoas falando sobre o meu ministério, meu chamado. Uma visão antibíblica, individualista. Irmãos, eu não tenho nenhum problema em dizer que o meu ministério depende também de vocês. E o ministério que Deus deu para vocês também depende de mim. Nós somos, como igreja, interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Então vamos, juntos, edificar o corpo de Cristo, como igreja Casulo. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós fomos conscientizados de que nós somos diferentes, mas que nós complementamos um ao outro. O Senhor quer trabalhar na nossa diversidade gerando unidade. O Senhor nos conscientizou, Pai, de que nós somos importantes, Pai. Tu escolheu a cada um. Nós cremos nisso, Senhor. Tu escolheu cada pessoa que está aqui, Senhor. Tu chamou cada pessoa que está aqui, Senhor. A nossa oração é: cumpre a Tua vontade em nós, a edificação do Teu corpo em nós, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, Deus. Nós queremos como corpo, Senhor,
não só individualmente, mas como corpo te glorificar, Pai. Para que tu receba a honra, Senhor. E nós compartilhemos com a tua glória, Senhor. Tudo que nós queremos é poder fazer algo de bom, Senhor. Nos capacita para isso, para que o teu nome seja glorificado, Deus. Nós nos sentiremos extremamente honrados e felizes, Pai, se conseguirmos alcançar esse objetivo. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor dê dons à igreja. O Senhor vai fazer isso, Pai, dando dons a pessoas. Nós precisamos descobrir, Senhor, os dons que temos aqui, que ainda não estão sendo usados. Para que o Senhor possa enriquecer e edificar a tua igreja. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém. Amém.